Bem, para a gente transformar esses ângulos aqui em radianos, a gente pode fazer o seguinte. Uma regra de 3 seria uma primeira possibilidade. E aí, através dessa regra de 3, a gente pode fazer uma generalização. Ou a gente também pode fazer uma observação. Por exemplo, 180, que é o mais fácil, a gente leva em consideração o mais simples. Ou é 180 ou é 360, mas 180 ainda está mais simples. 180 dividido por quanto que dá 30? E a gente sabe que é 180 dividido por 6. Então, 180 dividido por 6 vai dar 30. 3 vezes 6, 18. Então, 30 vezes 6 vai dar 180. Então, se eu pegar π, que representa 180 graus, e dividir por 6, eu vou ter aqui representando os meus 30 graus. Então, eu sei que 30 graus representa π sobre 6. Eu sei também que 180, se eu dividir por 4, vai dar 45. Então, se eu pegar π e dividir por 4, eu vou ter 45 graus. Eu sei também que se eu pegar 180 e dividir por 3, eu vou ter 60. Então, 60 graus vai ser π dividido por 3. Certo? O que é 60? O que é 120, desculpa. 120 vai ser 60 mais 60. Então, para a gente ter 120 graus, a gente faria o seguinte. Então, a gente faria 60 mais 60. O de 60 é π sobre 3. Mais 60, que também é π sobre 3. 60 mais 60 vai dar 120. Então, soma de fração, denominadores iguais. Repete denominador, soma os numeradores. Então, o de 120 vai ser 2π sobre 3 radianos. Então, se você quiser calcular o seno de 2π sobre 3, eita, quem é seno de 2π sobre 3, Cida? Aí você vai ter que fazer e ver que o seno de 2π sobre 3 é o seno de 120. E você vai saber também pelo ciclo que o seno de 120 é igual ao seno de 60, porque eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma de 120 com 60 dá os 180 graus, certo? Então, continuando aqui, ó, quem é 135? A gente pode ver que 135 é 45 mais 45 mais 45, ou seja, 3 vezes o de 45. Então, isso vai dar 3π sobre 4. Ou você faz π sobre 4 mais π sobre 4 mais π sobre 4, certo? E aqui a gente vai ter o seno de 135. Ó. Denominadores iguais, repete e soma π mais π mais π, 3π sobre 4. Quem vai ser o de 150? Você pode observar que 150 é o 30 5 vezes. 3 vezes 5 é 15. Então, 30 vezes 5 vai dar 150. Então, como é o de 30 5 vezes, a gente vai ter 5π sobre 6. Aí, ó, quem é 180? 180 é o 60 3 vezes, desculpa. Então, seria π sobre 3, mais π sobre 3, mais π sobre 3, que daria 3π sobre 3. Sendo que 3π sobre 3, corta o 3 em cima, o 3 embaixo e sobra somente o π. E agora o ângulo de 210. Então, o 210 a gente pode observar que é o 30, ó, 7 vezes, né? Porque, ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. Então, foi o 30, 7 vezes. Então, 210 vai ser 7π sobre 6. E o de 225? Ó, vou de 45 e 45 agora. 45, 90, 135, 180, 225. Então, é o de 45... 5 vezes. Então, vai ser 5π sobre 4. Quem é o de 240? A gente pode ir agora de 60 em 60, né? Ó, 60,
60 com 60, 120. 120 com 60, 180. 180 com 60, a gente vai ter os 240. Recapitulando aqui, o de 240 eu posso ir de 30 em 30 ou de 60 em 60. Olhando para o 60, a gente tem ó, 60, 120, 180, 240, certo? Então, 60 vezes 4, 6 vezes 4 é 24. Então, 60 vezes 4 vai dar 240. Então, eu posso pegar o de 60 e multiplicar por 4. Então, o de 60 é π sobre 3, multiplicado por 4 vai ficar 4π sobre 3, certo? Eu também poderia ir de 30 em 30, ó. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Então, eu teria 3 vezes 8, né? 3 vezes 8, 24. Então, 30 vezes 8 vai dar 240. Aí, eu pegaria o de 30, que é π sobre 3, e multiplicaria por 8. Aí, ficaria 8π sobre 6. Aí, eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Aí, daria 4π sobre 3, que foi o que a gente encontrou direto usando o de 60. Quem é 270, a gente já viu que é 3π sobre 2. Quem é 300 agora? Aí eu posso ir de 30 em 30, ó. 30, 10 vezes vai dar 300, concorda comigo? Então, é o de 30 multiplicado 10 vezes. Aí a gente vai ter, ó, 10π sobre 6. Aí eu vou simplificar de novo por 2, que vai dar 5π sobre 3. O de 360. E o de 315, posso ir de 45 em 45. 45, 90, 135, 180, 225, 270 e depois 315. Então, 45 vezes 7 vai dar 315. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7π sobre 4. E 330 vai ser quem? E aí eu posso continuar aqui, ó. 300 foi 10 vezes, mais 30, 330. Então, 30 vezes 11, se você fizer aqui a conta, ó, a gente tem 330. Então, é só pegar o de 30 e multiplicar por 11. Então, a gente vai ter 11π sobre 6. Certo? Não precisa se assustar com isso tudo. Como eu disse a vocês, normalmente a gente só usa até 180, pessoal, porque a gente trabalha com um ciclo trigonométrico. Então, geralmente, quando a gente quer representar, a gente faz o padrão aqui até 180 e depois o padrão ele vai se repetindo, já que é uma função trigonométrica, ou seja, uma função periódica. Aí você olha para isso tudo e faz, Virgem Maria, Cida, abençoa, Senhor. Deixa eu até apagar essas continhas todinhas aqui para a gente ficar somente com os valores dos ângulos em radiano. Ah, Cida, foi difícil pensar. Aí você faz uma regra de 3, sempre assim, se π é 180, tantos graus é quanto? Que é o que você está querendo saber. Certo? Eita, apaguei de 150. E aí você pode olhar para esse ciclo, ver se encontra algum padrão. Às vezes existe padrão, né? Às vezes não, sempre tem padrão, mas a gente às vezes não nota. E é isso. A gente sempre consegue, por exemplo, a gente faz, tá, Cida, tu vê padrão, eu já vi, ó, um padrão aqui com relação ao de 45, por exemplo. O que é que eu pensaria? Relacionado somente aos azulzinhos, aos de 45. Π sobre 4, aí depois vem 90, né? Porque 45 com 45 é 90. Aqui seria 2π sobre 4, que simplificando dá π sobre 2. Aí o próximo, ó, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, que corta, fica π. 5π sobre 4, ó, esse daqui seria 6π sobre 4, 7π sobre 4. Tá vendo que tem relação? Então, a gente consegue ir observando essas relações. Ó, bora de 30 em 30 agora. Π sobre 6, 2π sobre 6,
Aí depois seria 3π sobre 6, ó. Tô olhando para os múltiplos de 30. 30, 60, 90, 180. E aí a gente também consegue preencher isso aqui. Então, ó, 1, esse seria 2, 3, 4, 5, ó. Tá aqui. Esse seria 6, 7. Esse seria 8, 9, 10 e 11. Tudo sobre 6. Aí você faz, tá, isso daqui não tá 10 não, aqui tá 5. Mas por quê? Observa que 10 sobre 6, simplificando, vai ficar 5 sobre 3. Então, tem uma relação isso aqui. Dá até para você memorizar, se não quiser ter o trabalho de fazer tudo isso. Certo? Qualquer dúvida, me procura. No próximo vídeo, a gente vai ver os valores do cosseno agora para esses ângulos aqui.